Seja bem-vindo ao programa Smart Money, o programa que transforma desafios reais em oportunidades concretas para empreendedores e empresas. Hoje a gente recebe o Leandro Locks, fundador da Locks Brasil, uma empresa especializada em montagem de estandes para eventos corporativos, principalmente no agro, no mercado altamente presencial, onde a execução e o trabalho manual e a agilidade de ritmo. A dor do Leandro é como inovar, escalar e trazer tecnologia para o setor tão tradicional. Do meu lado, meu amigo André Fernandes, consultor de inovação, e Fábio Fiorini, sócio da Equity Sale. O André Fernandes também é sócio nosso no Equity Group. E é isso, Leandro. Você aplicou para estar aqui com a gente no programa Smart Money e eu queria agora que você contasse em até 5 minutos quais são suas dores. Eu já falei algumas delas, eu imagino que tenham mais dores. E o que você espera de que esse grupo de mentores possa ajudar você? Perfeito, prazer estar com vocês aqui. A empresa começa como agência de propaganda, lá em 1995. Eu, com 10 anos de agência, ali no 8º ano, comecei a atender empresas de eventos, como agência de propaganda. E aí, olhamos para o mercado e entendemos que a montagem de stand tinha uma lacuna para a gente trabalhar. Começamos a vender para outras montadoras, e aí em determinado momento a gente pivotou e montou a Laux Brasil Montagem de Stands. Quando foi? 2005. 2005. 2005. Faz tempo já a Laux. Hoje a Laux tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. E é um mercado extremamente artesanal, né? Difícil de escalar, e é um mercado de muito risco, porque nós trabalhamos lá com stand externo. Ao longo desse tempo, a gente veio desenvolvendo um produto, tá, que é exatamente para a parte externa. Hoje os stands são montados com barraca, e a gente entendeu lá atrás, em 2013 já, que era muito arriscado, e desenvolvemos um produto que ele é um produto que é um stand de verdade, que a gente chama, tá? Onde a gente consegue ter processos muito bem definidos, tá? E aí a gente consegue um produto muito bacana no mercado. Hoje a Laux, ela faz stands diferentes nas feiras agropecuárias. E qual a diferença daquelas tendas que tem? Que tipo de stand é que você faz? Faz um stand mais estilizado, decorado? Como é que é? Qual a diferença dos stands padrões para o teu stand? A diferença básica nossa é segurança e estrutura, tá? Como que o mercado trabalha? O mercado pega uma barraca. O que é barraca? Uma tenda, como aquelas tendas piramidais com teto branco e lona, e decora. Tá? O que a gente entendeu? A gente precisava de um produto mais seguro. E aí nós desenvolvemos um produtor estruturado, que ele começa com a base de treliça, e ele é integrado, é uma estrutura pronta para ser stand mesmo. É um stand de verdade. Então você tem uma estrutura, você tem estoque de produtos, treliças, etc. E você vai instalando isso para clientes. Quem te contrata? São as empresas que fazem que querem expor nas feiras ou as feiras? Não, hoje quem contrata são as empresas, os próprios expositores. Os tá? expositores. Os expositores do contrato. Procura Laux para dizer, agora eu vou participar da feira tal. Então, e vai lá e monta meu stand, é isso? É isso mesmo. Eles procuram a gente desenvolve um projeto para cada cliente. É um projeto específico, tá? De arquitetura, e aí a gente desenvolveu o projeto, porque ele é também uma peça de venda, Fábio, e uma peça de comunicação. Por isso que ele tem que ser exclusivo. A gente desenvolve e monta para o cliente. Você acredita que a tecnologia pode ajudar você a avançar? Qual é o objetivo de você estar aqui exatamente? Qual é a sua dor? Hoje, a nossa dor é escalar, né? É escalar, porque a gente consegue montar, né? Consegue trabalhar bem nas feiras, só que é um produto artesanal. E aí, como cada projeto é específico, o que a gente precisa? Um produto que possa ser escalado. Esse projeto ele não é replicável, ou seja, não é o mesmo modelo de stand, por exemplo, um contratante seu, uma máquina agrícola, uma marca de máquina agrícola, ela não tem o mesmo stand em todas as feiras? Isso não poderia dessa forma, você não faz isso? Sim, a estrutura é a mesma, só que o design arquitetônico é diferente. A arquitetura é diferente. Então, para escalar, nós precisamos ter o quê? Um produto que ele tenha o design semelhante, que a gente possa fazer e só trocar a comunicação visual. Então esse é... E nem sempre o contratante quer o mesmo design em cada lugar, né? Isso. A gente tem uma faixa de mercado que é possível fazer isso. Tá? Hoje a gente atua com uma faixa mais alta do mercado, que é algo mais personalizado. Mas há sim uma brecha no mercado para que a gente possa fazer algo mais... Então você fala mais em série. São clientes que pagam mais e que contratam mais stands, mais metros quadrados. Ou seja, um stand pequeno não te contrataria, não daria para você. Você atende o Brasil todo nessa forma?
Eu atendo o Brasil todo dessa forma, a logística parte toda das nossas bases. Nós temos base em Mato Grosso, aqui em São Paulo e em Brasília. Então a gente divide a logística conforme está mais perto dos eventos, tá? E aí a gente, dentro desse cliente, ele escolhe um modelo de stand que nós temos hoje, a gente desenvolve para ele e leva para a feira. Dá um exemplo de um cliente teu. Hoje nós atendemos John Deere, atendemos Euroquem, atendemos Case, atendemos New Holland, máquinas, Isso sempre na feiras agropecuárias. sempre agro. Atendemos Ford no Brasil inteiro, atendemos Ram no Brasil, nos eventos de agro. Isso muito ligado ao segmento agro, então ele se especializou nisso. Você é a mais procurada nesse segmento. Ó, nós temos um produto único no mercado hoje, tá? Nós não temos agenda de janeiro a junho no calendário agro, a gente não tem agenda. Só os nossos clientes a gente consegue, já preenche a agenda. Se um cliente quiser me contratar hoje para a temporada agro, ele tem que falar comigo hoje para eu tentar encaixar ele para o ano que vem. Do ano que vem. André, problema bom para resolver, né? O cara tá totalmente dominou o mercado, sabe o que está fazendo, é a melhor empresa praticamente desse segmento e está aqui querendo escalar. O que você pode perguntar para o Leandro para a gente poder ajudar o Leandro? Legal, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. E, Leandro, nessa linha de escalar, os clientes, eles variam os tamanhos dos stands ou eles são padronizados? Eu imagino que deve ter cliente que quer um stand maior, outro um pouco menor, mas essa variação de tamanho, existem muitas diferenças e complexidades ou ela tem padrões já pré-definidos? Tem um padrão pré-definido para o mercado, a gente trabalha com stands a partir de 5x5, trabalha 5x5, 5x10, 8x8, 10x10, e a gente consegue multiplicar, mas dentro desse padrão, tá? Aonde que entra a dificuldade de escalar? Porque o processo de contratação é muito longo, porque o cliente liga para a gente, tá? A gente vai para o nosso departamento de projetos, é feito um projeto, tem um processo para fazer o projeto, sai do projeto, vai para o departamento comercial, orça comercial, e aí vai para o cliente aprovar. Então a gente tem um caminho muito longo entre entrada do cliente e fechamento do negócio. E que tipo de tecnologia vocês já olharam para tentar fazer com que esse processo fique mais simples? Hoje, nós, ao longo dos anos, nós desenvolvemos processos, tá? Ou então tem uma metodologia hoje dentro da empresa para que a gente tenha um tempo mais curto de montagem e um custo operacional menor. Então trabalhando com um projeto base, a gente realmente consegue atender o cliente com mais agilidade. Isso gera eficiência, né? Mas não escala. Né? Acho que não escala dessa forma, mas gera eficiência. Parabéns, muito bom. Fafiorini, você que é o cara especialista em vendas, o que você pode perguntar para ele, para a gente conseguir construir uma estratégia de direcionamento para ele? Legal. Hoje, pelo que eu entendi, o processo de aquisição de clientes quase que não é um processo de aquisição, é um processo onde vocês realmente são procurados, né? Então, a sua estrutura comercial, eu diria que é uma estrutura receptiva. Assim, nós não fazemos captação de cliente, porque a gente não tem como atender mais do que por conta da estrutura, né? A estrutura é muito grande, a gente atende muito volume, muito alto, mas se a gente quisesse dobrar o tamanho da empresa hoje, a gente não continuaria não indo atrás de cliente, só atender quem nos procura. Perfeito. E imagino que vamos dizer assim, essa boa prestação de serviço que vocês têm por pela constante renovação em fila de espera e coisa que vale, isso também deve trazer uma boa relação com os organizadores de eventos, certo? Os organizadores de eventos devem ter uma visão muito boa sobre o trabalho de vocês. Sim, nós somos muito próximos deles, como nós temos muito tempo de mercado e nós iniciamos lá com a agência de propaganda, de certa forma a gente contribui com os eventos que nós estamos presentes, tá? Então o que a gente faz? A gente constrói processos dentro dos próprios eventos também. Então a gente tem uma parceria muito forte e eles acabam nos indicando. Então o nosso vendedor maior hoje é a própria organizadora. Perfeito. Perfeito. Me fala uma coisa, dentro dessa linha que o Fábio está dizendo, qual seria hoje uma dor de um organizador de evento? Porque assim como você é procurado, será se essas marcas, qual seria a dor? Eu fico pensando a dor de uma rua agropecuária, assim, qual é a dor de uma... Esse é o ponto. Levar o público para lá, levar patrocinador, levar o quê? São muitas dores do organizador, né? Não são poucas dores, porque o mercado de eventos no Brasil, ele acontece não na sua grande maioria, não com empresas especializadas em eventos. Elas começam empresas que têm produtos
que tem várias empresas e ela, dentro desse pool de empresas, ela forma um centro de negócios. E surgem os eventos. Então, os organizadores não são profissionais de eventos, eles têm outros negócios. Então, o que hoje, a grande dor hoje, é organizar toda a parte de gestão dos eventos. Gestão dos eventos. Gestão dos eventos. Encontrar participantes também pode ser uma dor? Encontrar hoje expositor e encontrar patrocinador. Também. Hoje esse é um grande problema. E facilitar a vida de quem vai expor lá também. Com certeza, mas isso ele de alguma forma faz, né? Porque os stands dele, pelo que eu sei, dá aquela segurança, atratividade, pode chover, pode passar vento, furacão, teu stand segura. Olha, olha, é um mercado de muito risco por conta das intempéries climáticas, tá? Mas a nossa estrutura, ela é a mais segura do mercado hoje. E os eventos, eu imagino que o dia D, ou para eventos que são mais de um dia, aqueles dias são os dias dos eventos, mas existe um trabalho muito forte antes e depois desse evento, né? Igual você falou, quando termina um evento, muitas vezes eu já estou pensando no próximo daqui a um ano. E conta pra gente um pouco desses desafios de antes e pós-evento. E que você tem uma agenda, né? Pelo que eu imagino, uma agenda de eventos agropecuários no país, né? Sim, nós temos uma agenda, o circuito ele começa em dezembro, vai até agora em maio, tá? Tem um circuito aí macro, depois temos alguns eventos de agro segundo semestre, mas são poucos, tá? E os eventos começam, eu falo, quando terminou o evento já começa o próximo, e o nosso trabalho também. Se você, mas os eventos são só 3 dias? Sim, são 3 dias, só que a gente começa, quando terminou um, a gente já começa o outro. É isso, temos muita coisa para conversar ainda, né? Tem muita orientação, acho que tem um problema bom para resolver aqui, né? Pois é, você que está assistindo, fica sabendo aí, fica atento que no próximo bloco a gente traz sugestões para ajudar a LOX Brasil a usar a tecnologia, a entender como escalar para alavancar os seus negócios e atender, na minha opinião, não só o agro, mas atender o segmento de eventos no país. Tem muita coisa para dizer para ele, muita orientação para dar. Fica ligado, já já a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Smart Money. No primeiro bloco, nós conversamos com o Leandro Locks, da LOX Brasil, uma empresa que desenvolve estandes para basicamente no mercado agropecuário brasileiro, essas feiras agropecuárias, e nós ficamos agora no segundo bloco, exatamente entender as dores do Leandro e direcionar o Leandro, montar uma estratégia para o Leandro. E eu quero começar com você, que é o cara da tecnologia. O que você imagina como usar a tecnologia para alavancar, escalar os negócios e os estandes do Leandro? Legal. E Leandro, de acordo com a dor que você passou no último bloco, principalmente no processo entre o seu cliente fazer a solicitação, o desenho da demanda que ele tem, você disse que ele é um pouco longo. Sim. E sob o ponto de vista de tecnologia, é possível talvez a gente te ajudar a simplificar isso aí para que o próprio cliente possa ele mesmo adiantar essas informações que hoje o seu pessoal precisa se envolver em cada caso. Você já testou alguma coisa nessa linha, né, nessa frente? Nós temos qual que é a dor hoje, né? O cliente escreve um briefing, tá? Manda para o projetista e lá ele coloca o que ele precisa. Se ele conseguisse entrar na plataforma, escolher sala, posição de sala, cadeira, onde vai logomarca, então a gente diminuiria esse processo aí de um mês para... Você queria dizer para ele, então? Já pegou a chave. Já entendeu o que você quer dizer. Como é que seria? Seria uma plataforma e com 3D, com tudo que ele podia ver? Como é que é? Que o próprio cliente pudesse navegar e decidir, primeiro ponto, o tamanho do evento, do stand que ele gostaria de ter, e em volta desse tamanho, como que ele vai rechear. Recheava e até precificar, né? E até precificar, e acredito que... Mas sentido isso? Faz todo sentido, porque nós temos na nossa linha de orçamento e projeto, cada item tem um valor. Tem um valor, e você já pode já o preço final e quem sabe até pagar lá, né? Dá para fazer um checkout, seria excelente. Essa uma sugestão para essa tecnologia. E até pensei. O nome? Você é bom aí, João. Stand de fácil. Tem que ser fácil. Bom, tem que ser fácil. Tem que ser fácil, ou seja, no stand fácil. Não é não? Isso aí, olha, boa. Tem que ser fácil, excelente, prático e objetivo. Já é o novo business. Você já é o novo business, que eu já gostei desse jogos. Tô imaginando aí, Fábio. Já tô achando que esse negócio tem cheiro de unicórnio.
Evandro, e o que a gente pode orientar? Eu fiz lá também uma pergunta no bloco inicial, né? Você fez uma pergunta que me chamou a atenção. Acho que eu quero dar uma sugestão primeiro antes da sua. Bora? Pode ser? Vamos lá. Cara, então, eu fiquei intrigado quando o Fábio fez a pergunta que existem dores do mercado dos contratantes, dos caras que organizam, os organizadores dos eventos, das feiras. E também fiquei intrigado que tem todo tipo de evento, não só do agro. Então, que tal que imagina uma outra plataforma onde você colocasse um mapa da feira e você pudesse vender, você pudesse colocar entregar esse mapa em uma plataforma para o dono do organizador poder comercializar a feira dele toda. Ou seja, o stand fácil, o dono do stand vai lá, monta, e aqui nesse hub, sei lá o nome que a gente pudesse dar, o organizador pudesse ter uma área dele, como se fosse uma tiqueteira para vender. Pode ser até uma tiqueteira para vender ingresso, mas ele também poderia ter um mapa dos stands, né? Até para disponibilizar para os clientes. O que você acha disso? Cara, o ponto espetacular. Porque eu imagino que você tem grande notoriedade no evento agro, são eventos muito grandes, muito bem organizados, Sim. né? E eu acredito que eles tenham a dor também de, não em relação à escassez ou não, mas eles também têm a dor da comercialização do espaço. Se nos eventos agros, que são eventos bem estruturados, isso já acontece, imagina nos centenas e milhares de eventos que tem por aí, que na verdade é uma grande reunião de players que decidem, né, fazer um evento, feiras, congressos, hospitais, segmentos, ou quem organiza isso. Esse que organiza isso talvez não seja tão especialista quanto aquela empresa que faz os eventos agros e que são, né, que tem grande know-how. Se essa plataforma, ou se essas plataformas entrassem nesses organizadores de eventos para ajudar eles a ter um evento ser comercializado com maior agilidade, ser montado com maior agilidade, e que pudesse inclusive ser uma plataforma que é apresentada para as agências de propaganda. Até porque ele tem experiência com isso. Ele tem enorme experiência com isso, iria ajudar o organizador do evento a comercializar mais rápido, montar de forma mais eficiente e ainda assim até atrair patrocinadores. Cara, e seriamente, se esse hub for o responsável pela venda do evento. Exatamente isso. Ele pode ser ou exclusivo, ou ele também pode comercializar junto com o organizador. O organizador vai ser essencial para o organizador. E aí eu montaria um time, obviamente as plataformas funcionando, eu colocaria um time que na verdade quase que não é nem um time comercial, é um time relacional, é um time consultivo que vai estar dentro das agências, que vai estar muito presente com os donos e organizadores de evento, levando toda essa facilidade, e aí eu entendo que o negócio vai acontecer naturalmente. Vai juntar o seu know-how de montagem, personalização, alto nível de segurança, numa escala incrível que já está praticamente dentro da sua casa. Faz todo sentido nessa linha, porque hoje é tudo muito artesanal e manual, né? É uma mapinha à mão, né? Que o expositor ou o organizador liga para ele, manda um mapa por e-mail, por WhatsApp, aí ele escolhe o númerozinho lá, manda de volta, e assim, não tem o time de venda, sabe? Não tem. Quem vende é o próprio organizador. Então é um trabalho realmente que, se tiver algo organizado, com executivos que consigam se relacionar muito bem, porque o mesmo expositor que vai para um evento, ele vai para 20. Então se essa plataforma, no caso, né, criar relacionamento com um expositor, ele já pode entrar em todos os eventos automaticamente, vai cortar o caminho de muita gente aí. Ah, rapaz, eu tá nascendo mais um outro business, né? Então, são de 3 business. A Lox Brasil, que é a principal, o Stand Fada do Bob Zadei e o Hub de eventos. Hub de Eventos, Hub Eventos, Jorge. Por quê? Porque é um hub, porque ele vai juntar todo mundo num lugar só. E esse hub pode começar no agro, que é onde você está, depois pode ir a qualquer outro céu. Você tem que ficar onde ele tem potência, né? Onde ele tem conhecimento. Então, começa pelo agro por isso, né? Já tem um relacionamento, né? E as agências que já têm os clientes, que pode sugerir aos clientes que esses eventos, que essas feiras, são um canal excepcional de relacionamento eles a verbo. Leandro, você percebe que tudo que você fez é muito importante e a gente caracteriza isso como motor 1. E agora aqui você tem mais 2 motores, camadas de serviço, mais outras situações dentro daquilo do que você já é bom. Faz sentido? Faz muito sentido e, assim, é como se estivesse descortinando, né? Porque para nós que estamos aí acostumados com a operação
muito manual, né? Quando você começa a enxergar que você pode colocar muito mais clientes e muito mais negócios, certo? De uma mesa em vez de 10 mesas, para nós é muito interessante. Olha aí, descortinando, ampliando a sua visão, subindo sua consciência de uma maneira simples, onde você está vendo que é possível fazer. Muitas vezes o empresário ele fica ali preso ali na operação, né, e não consegue olhar como drone, ter uma visão como drone, olhar estrategicamente, que a gente está de fora consegue, porque a gente vive isso no dia a dia, né, Leandro? Então, a partir de agora também você vai viver isso com a gente no dia a dia. Mas a pergunta aqui não quer calar, eu vou falar. Gostei desses dois negócios aqui. Você tem interesse em ter mais parceiros, investidores, sócios nesse projeto? Tenho interesse sim, até porque para que a gente possa crescer de uma forma saudável e mais rápido, nós precisamos das pessoas que estão nessa mesa aqui. E aí, André, bora? Bora, novos modelos de negócio, né, João? Então isso é muito legal. Vamos nessa, Fábio. É uma excelente do caralho. Temos um business aqui, é só combinar os detalhes. Vamos para eles. Eu adoro fazer esse programa porque a gente tem oportunidade também de conhecer coisas diferentes, coisas novas, né? E também ampliar também a nossa visão. A gente também está aprendendo aqui, né? Então, gratidão aí pela sua participação, por ter aplicado aqui pro nosso programa Smart Money aqui na BMC News. E gratidão também a você, né? Que assistiu, que participou com a gente aqui desse episódio, né, com o Leandro Locks, da Locks Brasil, que agora tem o Stand Fácil e o Hub dois negócios. E você, gratidão, obrigado a você, André, Fábio. Obrigado, João. Pela mais uma vez, e que você que está aqui com a gente, né, que está assistindo e deixando comentário, não esquece de ter um QR Code aqui na tela, de você também pode aplicar, pode estar sentado aqui como o Leandro aplicou e participou do Smart Money. Você pode trazer seu negócio, falar das suas dificuldades, das suas dores, né, da sua vontade de participar aqui com a gente. Leandro, qual foi a experiência? Experiência incrível, é como se eu tivesse andado uns 10 anos aqui para frente e conseguido visualizar. Eu estou com 51 anos, nós vamos chegando nessa época entendendo que o negócio está consolidado. E a gente vê o quanto tem para crescer ainda. Não só estava consolidado, como estava estruturado, acomodado financeiramente, líder de mercado, e agora entendeu, incomodou, né? Incomodou essa cutucada que a gente deu em você aí, também que você possa ir muito mais longe. Obrigado. Porque o céu é o limite dentro dessa área de eventos, né, meninos? Pois é, nós vamos juntos nessa jornada aí, vamos junto. Conto com vocês. É isso aí. Então, você assistiu, deixe seu comentário, participe com a gente aqui no BMC News, no programa Smart Money. Até a próxima.